pessoas individuais eternas, Purusha. A Gita ensina que todo ser vivo neste mundo é uma alma eterna envolta por um corpo material temporário. Cada alma sempre existiu e sempre existirá como um ser pessoal e individual. Só o corpo material inicia e termina, pois a alma nunca nasce e nunca morre. Eu não estou lendo aqui, gente, a referência, tá? Porque cada trecho que eu estou lendo tem a referência do texto da Gita para pesquisa, tá? Pois a alma nunca nasce e nunca morre. A alma é a energia viva superior de Deus, uma parte de Deus, Krishna, e Deus está bondosamente inclinado a cada alma. Então são textos que estão no segundo capítulo da Gita, e essa seção da Gita é chamada de Sankhya, a filosofia Sankhya. Sankhya quer dizer contagem. Contagem de quê? É um estudo, né, para contar os elementos da matéria. De que é composta a matéria? Tá? Inicialmente a matéria é composta de 24 elementos. Os 8 primeiros que estão sendo descritos aqui são 5 materiais, tá? E 3 psicológicos. Os 5 materiais e 3 psicológicos estão presentes em nós, tá? Terra, água, fogo, ar e o espaço, né? O éter. Depois os 3 psicológicos, a mente, a inteligência e o ego, tá? O ego falso nesse caso aqui. Depois tem o 24º e o 25º elemento, que foi descrito aqui, o 24º, 25º e 26º elemento. O 25º são a alma em si, que é o tema central aqui, e o 26º, a super-alma, Deus que acompanha a alma. Quais são esses 24 elementos, na verdade, completos? Né? Os 8 primeiros que eu mencionei, depois o sexto sentido, né, que é também considerado a mente, ela tem os seus subprodutos, né, que são os objetos dos sentidos que trazem conhecimento e aqueles que executam ações. Né? São os olhos, né, a audição, o olfato, a língua para saborear e o tato, tá? Depois os 5 que executam ações, os órgãos de ação, são a língua para falar, né? A mão para sentir, para tocar, né? Trabalhar, e as pernas para caminhar, e os nossos órgãos, né? De procriação e evacuação. Tá? Então são mais 10. Depois tem os seus subprodutos, né? A terra, por exemplo, o que ela gera? O que a gente vê na terra? O que a terra gera? Gera o cheiro, os aromas. Tá? Depois a água, qual da língua, da percepção da língua, porque ela tem a saliva, gera o que? Os sabores. Tá? O fogo, quando o fogo acende, o que a gente percebe? As formas. Tá? E o sentido tátil também, que vem do ar, tá? E depois o subproduto, né? A manifestação sutil do éter é o som. O espaço gera o som. Então a gente vai criando esses elementos que somam no total 24, 24, 25º a alma, que está sendo descrita aqui, e depois a alma está sempre sendo acompanhada da alma suprema. Um dos textos aqui fala que a alma ela está divagando, né, no ciclo de reencarnações, tá? E como ela faz isso? Porque ela está sempre sendo acompanhada, tá, da alma suprema, da Deus, que está testemunhando as suas ações e permitindo, né, que ela faça essas divagações. Porque se não fosse essa... Primeiramente, a gente tem que entender que morte significa se esquecer da vida passada. E quem permite esse esquecimento é Deus. Porque imagine um caos que seria se todo mundo que nascesse imediatamente se lembrasse do que foi na vida passada.
as convivências, né, em todo momento seria um caos, né? Imagine vocês chegando aqui e lembrando do nosso encontro de vida passada. George Harrison dos Beatles, uma vez ele falou que, olha, eu creio que todo encontro que eu tenho com alguém, mesmo que seja por alguns momentos, é devido ao encontro prévio de vidas passadas. E não lembrar-se disso é uma bênção, né? Porque se a gente lembrasse de tudo que acontecesse, as convivências seriam um caos, né? Então, a profissão que iria prosperar cada vez mais ia ser justamente os coaches, né? Psicologia, muito mais do que hoje, né? Então, tem um texto que Krishna fala que eu estou acompanhando as almas que estão sentadas no corpo, que são como máquinas feitas de energia material, feitas de elementos materiais, tá? Eu me lembro e recomendo vocês lerem um dos primeiros livros que eu li, era um livro que se chama Retornando. Lembra, Amada Valida, desse livro? Lembra, né? Um velhinho na porta e uma criança sem nome. Era chocante a capa, assim, porque era a imagem de um céu, assim, e tinha um velhinho entrando numa porta que estava se abrindo, né? E uma criança, né? Entrando, tá? E também tem aquela imagem, né? De uma criança ainda no feto, né? Na Índia tem muitos templos que tem o dioramas, esculturas retratando esse momento da Bhagavad Gita, né? O feto se desenvolvendo de criança, a meninice, a juventude, a velhice e depois morre, tá? É um dos textos que foi mencionado aqui. Derrinesmi Yata Derri Kaumara Jovana Jara. Derri quer dizer o corpo purificado, a alma no corpo, ela passa continuamente da infância à juventude e depois à velhice, tá? E Dhirastatra, uma alma autorrealizada, ela não se confunde com essa mudança do corpo, tá? Porque se você treinou, né, essa consciência, né? Porque só o fato de você acreditar nessa transmigração da alma, e esse texto, por exemplo, é uma evidência, porque se você passa da infância, a juventude e a velhice, você não muda, o corpo mudou, mas você não muda, né? Você é a mesma pessoa sempre, tá? Hoje em dia, com esse intercâmbio, nessa facilidade de viajar pelo mundo, às vezes a pessoa sai, gosta de outro país e fica lá, né? Demora a voltar. E quando você retorna, você volta a outra pessoa. Seus amigos, parentes te recepcionam no aeroporto, né? Como a mesma pessoa. Porém, se você fazer uma análise química, fisiológica, anatômica, você vai ver, cadê o corpo desse cara? Não voltou mais, o corpo ficou, mas você voltou, né? Ainda mais se passar 7, 14 anos, né? Dito que na biologia se diz que a cada momento as células estão em mutação, né? Mas de 7 em 7 anos, cada célula, cada cabelinho do corpo, cada fio, já não é mais o mesmo corpo. Ou seja, mesmo nesse corpo estamos reencarnando, tá? Porque reencarnação é diferente da ressurreição. Nós também acreditamos na ressurreição. Tem muitos casos de ressurreição, histórias de ressurreição dos nossos livros, que é você no mesmo corpo renascer, né? No mesmo corpo você renasce como um milagre, né? Mas reencarnação não, você é a mesma pessoa, a mesma alma, aceita um outro corpo, tá? Eu me lembro quando eu li esse livrinho, eu estava lendo assim, na minha fase de juventude, né? Juventude transviada, né? Eu fiz uma viagem de Belo Horizonte até Salvador, de carona, lendo esse livro, né? Demorei uma semana para chegar lá e fui morar numa ilha. Morei numa ilha chamada Mar Grande, Itaparica. Fiquei um tempo lá, quase um ano, e depois fui descendo pelo sul da Bahia. São cenas que nunca me esqueço, assim, conhecendo assim, o litoral da Bahia até chegar em São Paulo.
E nesse transcurso eu fui tendo, nesse tempo que eu morei ali, eu fui tendo muitas realizações. Eu já conhecia os devotos de Krishna, essa coisa basilar da filosofia, né? Esse ponto é o básico, sabe? Que nós não somos o corpo, né? E eu estava procurando realizar aquilo e lendo muito esse livro. E nessa viagem de volta eu vi um acidente muito chocante, sabe? Um ônibus parou, teve uma hora que eu cansei de pegar carona. Naquela época era muito comum viajar de carona, foi no ano de 83, 84, tinha 18 aninhos. E de repente o ônibus para e logo assim uns 30 metros na minha frente teve um acidente grave, um caminhão que carregava sacos de alimentos, né? E tinha família dentro, sabe? E nisso que parou tudo, todo mundo saiu curioso assim para tentar ajudar, né, e tudo. E quando eu vi assim uma cena que me deixou chocado, toda uma família, jovens, assim, crianças, assim, com o corpo roxo, assim, sabe, morto ali, sabe? E eu volto assim muito chocado, né? Porque a morte é chocante, né? A morte choca, né? Porque nós somos almas eternas que temos de passar pela experiência de morrer. Então, não existe morte se somos almas eternas, mas tem a experiência que a gente pensa que morremos, pensa que algo morreu, o corpo morreu, mas nós não morremos. Aí viver essa experiência é um choque muito grande. Tá? Quem diz que não tem medo da morte, muitas vezes está blefando, né? Agora, esses dias eu estava vindo ali pela Dutra, vi um acidente, os carros foram passando devagarzinho, um cara assim, se estrepou com a moto, assim, ele estava caído, cheio de sangue, assim, e eu vi ele, um senhor já assim, sei lá, uns 50 anos parecia, e ele no celular, caído no chão, né, socorristas ali já, e ele chorando, falando com a família, sabe? Assim, eu estou com medo de morrer, eu vi ele falando assim, sabe? É um choque muito grande, sabe? E por isso eu vejo que tem uns símbolos de morte que choca muito, né? Inclusive os cristãos usavam isso para amedrontar e ter mais fiéis, né? Eu sou de Minas, né? E eu ia muito ali em Ouro Preto, Mariana, aí você vê embaixo das igrejas tem museu. O museu da igreja está embaixo, assim, com relíquias de 200, 300 anos atrás. Os padres usavam uma capa preta, tá? E o cajado do padre era uma caveira, sabe? Ele andava com a caveira. Nas procissões, ele usava uma capa preta e uma caveira. E a mensagem que passavam, toma cuidado, se vocês não se converterem, vocês vão para o inferno, né? Eterno, né? E isso tinha muita conversão por causa disso, né? Aí tinha aquela coisa de você comprar até o lugar no céu, né? Na igreja, os dízimos, né? E como é que chama isso? As indulgências, né? E é muito comum nessas igrejas lá de Ouro Preto, até hoje, quando você entra nela assim, você vê túmulos no chão, você vê o nome das famílias, e quanto mais perto do altar de Jesus você era enterrado, mais caro era a indulgência, né? Então dentro da igreja tem cheio de túmulos assim. Então a ideia, assim, nesse momento eu tive muitas realizações e me ajudou muito, né, a entender, né, a insignificância, né, do corpo, né, da vida, né, porque essa é a coisa básica, que se pelo menos, aí eu comecei a meditar, poxa, se pelo menos as pessoas acreditassem que existe uma esperança, que existe uma outra vida, o que acontece? Você desconstrói a ideia da vida materialista, né? Apenas de ter, trabalhar para conseguir manter uma família, né? Manter o nosso status social, o que for. Porque, pelo menos, se eu acredito que tem uma outra vida, você faz as pazes com o seu karma, com as suas próprias... Se está acontecendo algo comigo, eu tenho que sair algo de ruim, eu saio do sentimentalismo, né? Saio da emoção e vou refletir, né?
alguma coisa eu fiz para estar acontecendo isso. Mas tem a esperança de continuidade. Tá? E pelo menos as pessoas não seriam tão inconsequentes, só pelo fato de acreditar, mesmo que você não tenha comprovação, porque se nós formos entrar no âmbito da ciência, dependendo do nível da ciência que a gente quiser comprovação, não vai ter comprovação empírica, mas só por acreditar você se torna uma pessoa melhor, né? Sabe? Se torna uma pessoa mais responsável, tá? Ia ter muito menos criminalidade, né? Inclusive tem estatísticas, né, que provam que tem hoje em dia, tem até um ramo da ciência e da medicina que fala da medicina da fé. Só pela pessoa acreditar que existe continuidade, ela lida melhor com os profissionais de saúde e lida melhor com ela própria. Ela tem mais probabilidade de cura, mais expectativas, né, de cura, né? Muito mais do que pessoas que não acreditam. Sobre caveira também, outro dia eu estava vendo aqui. Por que os roqueiros tem o símbolo para eles é a caveira? Você sabe? Né? Por que todo roqueiro gosta de uma caveira? Né? A explicação é maravilhosa, né? E a caveira, ela não tem, ninguém sabe, né? É um simbolismo filosófico, né? Para o rock progressivo, né? Mesmo para o heavy metal, né? Por quê? Uma caveira, você não julga se ela teve um corpo branco, preto, né? Bonito ou feio. A caveira é a mesma sempre para todos, né? É um símbolo da igualdade, sabe? Oi? Oi? Os cabelos são iguais. Todas são iguais, tá? Então, quando você olha para a caveira, você vê todo mundo com sinal, com visão de igualdade, e esse é o princípio do conceito da alma espiritual. Do ponto de vista físico, nós fazemos julgamentos, né? Nós fazemos juízo de valor, mas do ponto de vista metafísico, todos somos iguais. Dizer que somos iguais do ponto de vista físico, esse tipo de comunismo é um blefe. Porque nós podemos aplicar aqui agora, nessa sala, um teste físico, psicológico, intelectual, todos somos diferentes, né? Mas se aplicar um teste psicofísico, né, um teste do ponto de vista metafísico, aí sim, existe a irmandade e igualdade. Aí é possível se definir pela igualdade.